Olá, que a graça de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Eu queria abordar um tema que é relevante e importante para todos nós, né? Estou falando aqui do Rancho dos Irmãos RV, no município de Cocalzinho, Goiás. Você sabia que Satanás desafiou a Deus? Leia comigo o livro de Apocalipse, no capítulo 17, verso 1, que diz o seguinte, aspas, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e ornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Você entende isso? Deus, na verdade, denuncia a Babilônia, porque, aspas, tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus, e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro da semana onde deveria estar o 7º. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Pasme. Na palavra de Deus, isto é chamado de sua fornicação. Leia Apocalipse 14, verso 8. Durante a dispersação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do 4º mandamento um objeto de ataque especial. Satanás disse, aspas, eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança deste, porei em seu lugar um dia que não leve credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e o seu povo. Levarei os que aceitarem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o 7º dia. O sábado será o grande ponto de litígio. Na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto em litígio, pois do mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Aspas, certamente guardareis os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Leia Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo, não sabeis que dia é o sábado, que dia que é o sábado, mas parece saber quando chega o domingo e tem manifestado grande zelo em fazer leis impondo sua observância. Há muito
o movimento da lei dominical, por muitos anos, tem trabalhado para que seja promulgada uma lei dominical em nossos países. E agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos: o que o nosso povo pretende fazer neste sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora seja concedido graça e poder a seu povo. Deus vive e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu, aspas, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Aspas. Outro anjo, vírgula, que subia do nascente do sol, gritou para ele dizendo: não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos as suas frontes, os seus servos do nosso Deus. Isso aponta para a obra que temos de fazer agora. Clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência da lei de Deus. Defensores da lei dominical não compreendem o que fazem. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde pretendem ou propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos, não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz uma constituição, princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Muitos lá, mesmo antes que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos exigem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre a qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. E nós não devemos ficar parados, sem fazer nada. É nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre os homens e mulheres de oração e em todas as partes do país e do mundo, recai a grande responsabilidade de pedir a Deus que afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar, até quando for possível, a calamidade que se aproxima. O povo de Deus, que guarda os mandamentos, não deve permanecer calado nesse tempo, como se aceitássemos a situação a bom grado. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então trabalharemos em harmonia com as nossas orações. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo da angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, devemos dar o aviso ao ver que vem a espada
para que os homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecesse a verdade. É evidente que uma época de grandes trevas intelectuais tem sido favorável ao êxito do papado. Ainda será demonstrado que uma época de grande luz intelectual também é favorável ao seu êxito. Que Deus nos conceda o poder do Espírito Santo para compreendermos e pregar a verdade para o tempo presente. Pense nisso. Eu oro por ti e por mim. Deus te abençoe. Um feliz sábado. Sinal de Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Fique com Deus. Tchau, obrigado.